fortaleça. Amém. Graça e paz, amada igreja, boa noite. Queria convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus em 1 João capítulo 4. Vamos dar continuidade à exposição das epístolas de João. E que o Senhor, essa noite, preserve a todos nós em saúde e nos fortaleça, amém? Amém. Os irmãos, muitos de nós não estamos 100% no nosso físico, mas estamos aqui 100% pelo Senhor, em espírito, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Que o Senhor receba como recebeu os louvores, receba as orações e nós possamos encontrar graça diante dos olhos do Senhor, possamos receber a sua palavra essa noite em nome de Jesus, amém? O Senhor fortaleça cada um de nós em saúde, em nome de Jesus. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 12. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 4. Filhinhos, sois de Deus, aleluia, e já o tendes vencido, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aleluia. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 12 e último. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, aleluia, e em nós é perfeito o seu amor. Podeis assentar. Não sei se a gente não encosta um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir falar um pouquinho. Glória a Deus, amados. Uma palavra muito importante essa noite a todos nós. Hoje a gente tem uma tarefa, conversava com o pastor Michael, que é uma tarefa um pouco mais delicada, porque hoje nós precisamos falar um pouquinho, como eu falei com o pastor Michael, de nós mesmos, nós pregadores. E é uma responsabilidade muito grande falar não sobre nós, mas a partir do texto da palavra de Deus nós vamos ter que falar um pouquinho sobre a nossa função. Vou começar dizendo aos irmãos que vocês não podem e não devem dizer amém a tudo que vocês ouvem, principalmente de mim ou do pastor Michael, por nós mesmos, mas vocês precisam dizer o amém que vocês já receberam da parte de Deus, que é Jesus Cristo. Esse é o sim e o amém, conforme o apóstolo Paulo vai nos ensinar.
Ele é a expressão, Ele é a exegese final, o amor, a expressão de Deus, onde se revela totalmente, como diz o último versículo, ninguém viu a Deus, mas Deus foi revelado no seu Filho Jesus. Abram comigo em João capítulo 1, versículo 18, Evangelho de João. Vou me valer aqui isso. É o mesmo autor, e aqui nós vamos falar bem rapidinho. Eu vou apenas mencionar para vocês, Deus nunca foi visto por alguém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Vocês creem que Jesus revelou a Deus o Pai, o único Deus verdadeiro? Porque essa é a vida eterna, meus irmãos. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Está em João 17, 3. João capítulo 17, versículo 3. Então vamos começar aqui afirmando esse teste doutrinário a nós mesmos. Então eu acabei de, como pregador, como alguém que está aqui à frente comunicando o Evangelho de Deus, falar para vocês duas palavras de Deus, duas verdades absolutas sobre Deus. A isto vocês podem dizer amém. Não apenas por, Mas e se eu falasse por minha conta alguma coisa, como a gente tem dito aqui, dizendo para vocês que nós estamos na praia, dizer para vocês se Jesus é um surfista legal, paz e amor. Vocês já ouviram isso antes? Ou que nem a Marina, nossa irmã, diz, Jesus é my bro, my brother, Vocês diriam amém? Porque isso não está na Bíblia. Mas eu estou falando de Jesus, irmãos. Vocês não vão dizer amém? Vocês estão entendendo? Então nem todo aquele que fala de Deus ou fala em nome de Deus está realmente falando a verdade. Isso é a primeira coisa que nós vamos aprender essa noite. Muitas pessoas estão em nome de Deus nos púlpitos das igrejas falando em nome de Deus, e as igrejas com seus membros não têm testado essas pessoas, não têm testado num teste doutrinário se essa pessoa realmente ela prega o Evangelho, se ela prega a sã doutrina, se ela prega ao solo Escritura, de fato, somente a Escritura, e se ela realmente vive o que prega. Tem uma expressão que é uma expressão bíblica, que nós temos o hábito, eu e minha esposa, quando nós começamos a pregar o Evangelho para alguém, a gente fala assim, vem e vê. Como é que funciona isso? Vem e vê. No meu caso, vem e vê como eu trato minha esposa, como eu trato minhas filhas, como eu trato os familiares, como eu trato os amigos, os vizinhos, meus colegas de trabalho, como eu trato as pessoas do mundo, como eu trato meus irmãos na igreja. Vem e vê. Então, qual é o desafio para todo pregador, para todo esse que de alguma forma ele vai ser visto como um profeta de Deus, porque leva e comunica a palavra de Deus, além das profecias, que o profeta precisa profetizar. Essa é a função do profeta. Mas ele também vai pregar, porque todos pregam, no fim das contas, todos têm esse ministério em comum, que é a pregação, com palavras, mas também com sua vida, com testemunho. Então é importante nós observarmos o nosso contexto atual. Por exemplo, irmãos, abram comigo rapidamente em 1 Timóteo 3,15. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Amém. Nós não somos como se fosse. Nós não somos, doquel em grego significa apenas uma aparência, só que não. Parece que é, mas não é. Não é esse sentido. Nós somos, porque Jesus nos fez igreja. Então não somos como se fosse. Aqui é a igreja do Senhor.
Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Agora que eu quero que vocês prestem atenção, nós vamos desse versículo pensar essa parte B, que é a igreja do Deus vivo. O que fala sobre a igreja? Vamos lá comigo. A coluna e firmeza da verdade. Então, qual é a instituição de Deus que é na face da terra, usada por Deus como o quê? A coluna e a firmeza da verdade, irmãos? A igreja do Deus vivo. Vocês entendem a responsabilidade que nós temos? Mas por que eu estou tentando aqui definir esse conceito com os irmãos que já foram ensinados sobre isso? Sei do zelo do pastor Maico por esse assunto, presenciei muitas vezes. Abram comigo 1 Coríntios 6, nós vamos ler o versículo 2 e 3. Porque é importante nós entendermos nosso papel quanto igreja, como coluna da verdade, como baluarte, como 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Muitas pessoas não sabem disso, por não conhecer as Escrituras. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Olha que a responsabilidade da igreja, meus irmãos, está no cabeça. A unção sempre desce pela cabeça. Na época bíblica, né? Estou fazendo assim para mim. Lembra o óleo, né? Era unção, era ungido, o óleo descia pela cabeça, pela barba, ia para todo o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. O ungido, o Messias, o Yeshua, né? Para nós vamos falar que esse Jesus, o ungido, o Cristo, é o cabeça da igreja. Então, quantos mais havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. E aqui, irmãos, nós estamos agora entrando numa questão muito delicada na vida da igreja, porque nós estamos vivendo uma época em que um certo moralismo invertido, um certo farisaísmo da época do próprio Cristo tem se apresentado, onde nós não podemos julgar as coisas, sendo que julgar, o imperativo de julgar é examinar, é testar, é provar, é ver se aquilo, qual é a fonte daquilo. Então o aspecto aqui não é sentenciar, não é tu condenar alguém, não é esse o aspecto aqui. O aspecto é de exame, até porque precisamos examinar a nós mesmos e julgar a nós mesmos, como diz o texto da ceia. Toda vez que vamos tomar ceia, nós estamos lá com aquele texto em voga: examine-se o homem a si mesmo, julgue-se a si mesmo, porque para que não seja julgado com quem? Com o mundo, porque o mundo há de ser julgado por Cristo. Hoje Cristo é o advogado, mas em breve será juiz, como Deus, justo juiz, e há de julgar o mundo, e nós estaremos com Cristo julgando o mundo, irmãos, reinando com Ele, julgando o mundo, não é, pastor? Mais um texto para nós, João 7, 24. Então, Evangelho de João 7, 24 diz assim: não julgueis segundo a aparência. Aqui, nessa primeira vírgula, eu quero lembrar que lá em Mateus 7, vai dizer que com a medida, quero lembrar aqui a todos nós, e com a medida que julgardes, vós sereis julgados. Só que esse texto é muito mal empregado e muito mal utilizado pela turma, vou chamar assim, do mundo, vou chamar assim, e até dentro da igreja, que está dentro da igreja também, do não julgueis. Alguns conhecem essa turma, né? A gente não pode falar sobre pecado, porque daí tu está julgando, tu está sendo contra, pessoalmente, ou contra a igreja, sendo que não é verdade, porque essa é a função do pregador. Ao contrário que seria estranho.
Por exemplo, os pregadores atuais, eles estão operando como coaches, não é verdade? A pessoa se faz sentindo a melhor pessoa da igreja, não é? A pessoa toda poderosa, perfeita, com a sua impecabilidade. Heresia. Isso é uma heresia, porque ela não tem noção nenhuma dos seus pecados, mas ela sai se achando, né, maravilhosa. Ele sai se achando maravilhoso porque o pastor foi um belo coach. Falso profeta. Foi um belo falso profeta. Vamos lá. João 7,24 vai dizer: não julgueis. Daí lembrando lá que com a medida que julgardes, serão julgados, né? E também a gente tem que lembrar aqui o seguinte: Jesus também falou: olha, tu está preocupado com um argueiro, com um cisco do olho do teu irmão, um argueiro, né? E tu não está vendo a trave que está no teu olho. Lembram disso também. São lembranças que eu quero trazer para todos nós aqui, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor, e nós temos que testar, nós temos que provar o púlpito, e a pregação, e os pregadores. Essa é a função da igreja, porque ela é a coluna, a firmeza da verdade que detém como instituição de Deus, o Espírito Santo que governa essa igreja, e que através das Escrituras Jesus vem buscar quem? Essa igreja, a noiva, né? O corpo vivo, o povo de Deus. Então não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nós falamos um pouquinho desse assunto em 1 João 2, que aquele que pratica a justiça, né? Nós sabemos que nosso Deus e Pai, ele é o Deus e Pai justo. Ele é o justo juiz, ele é o Deus justo. Jesus é o justo que morreu pelos injustos. Porque nós somos os injustos. Comentávamos eu e o pastor Michael, toda vez que a gente abre uma Bíblia, se nós não somos a pessoa mais pecadora que nós conhecemos, tem alguma coisa errada com a gente. Se tu não é a pessoa mais injusta que tu conhece ao abrir a Bíblia, meu irmão, no mínimo tu tem que fazer um teste de consciência. No mínimo. Porque a gente peca. Eu peco. Não precisa responder para mim, né? Quem não pecou hoje aí? Não vou nem olhar. Eu pequei. Precisei me arrepender. Porque é isso que nós precisamos fazer para não ser falsos. Reconhecemos o nosso estado, confessamos o nosso estado e abandonamos a prática, o pecado, o nosso estado pecaminoso, aquela condição de Adão, lembram? Que é aquelas duas condições em Adão, né? E em Cristo, como filho do diabo ou filho de Deus, que acho que ficou bem registrado para todos nós a palavra de Deus. Para quem não acompanhou, recomendamos a última ministração, que foi 1 João 3, o final ali do 12 ao 24. Foi sobre isso. Filhos de Deus, filhos do diabo. Uma definição dos dois tipos de homens que existem hoje. E aqui, irmãos, segundo a reta justiça. Só que aqui não está dizendo que a gente não pode julgar. Nós podemos julgar, irmãos, porque nós seremos julgados. E se nós julgamos, se nós examinamos nas Escrituras, isso está em João 5, Evangelho de João, capítulo 5, 39, vamos ver aí, eu estou... 39, aleluia! Examinai as Escrituras. Então aqui está o crivo, irmãos, a fonte. Qual é a fonte do nosso julgamento? É a minha experiência? Amém? Não, amém. É o meu conhecimento? Também não. É alguma filosofia? Não. Alguma psicologia? Também não. A fonte é as Escrituras. Essa é a fonte original, verdadeira.
Se não for ela, não tem amém. Não tem amém. Então, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vou me valer aqui, pastor Michael pode corrigir também depois, qualquer coisa, mas esse texto também vai aparecer a expressão julgai ter nela, examinai ter nela. Isso é o cuidar, é o julgar. Então, se eu julgo ter nas Escrituras a minha salvação, se eu cuido ter nelas, é nesse sentido, de cuidar. Então, aqui está correto, mas é o sentido de julgar, é de examinar, é de provar. Então, examinai as Escrituras. Então, examinai, porque vós cuidais ter nelas quem? As Escrituras, a vida eterna. E são elas que de mim testificam. De mim quem? De mim Jesus. Lá em João 7, bem aí pertinho, filha, por favor. João 7 está escrito no versículo 30 e... Nós já vimos esse versículo, vamos ver novamente, muito importante. No 38, perdão. Lembrando aqui rapidamente. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Então Jesus está definindo aqui mais ou menos a fonte da verdade, a fonte verdadeira sobre como crer. Então, até a nossa fé precisa ter um entendimento correto, meus irmãos. O entendimento errado leva a uma fé errada. E não é só isso. Porque se eu entendo errado, eu tenho uma operação da minha fé errada, e eu vou ter o quê? Consequências do erro. Isso é simples, irmãos. Com Deus é assim, Jesus explicou, conhece uma árvore segundo os frutos. Tu não vai colher figo de um espinheiro, de um pinheiro. Tu vai colher pinha. É isso que Jesus está dizendo. Mas também o entendimento certo leva uma operação, uma fé certa, bíblica, e nós vamos ter frutos certos, frutos corretos. Então esse é o sentido de crer da maneira correta. Eu só posso crer em Jesus conforme as Escrituras, e eu só posso ver a Deus por Jesus, porque ninguém tem revelação de Deus se não for por Cristo. É impossível ao mundo ter qualquer tipo de revelação a Deus se não for pelo seu Filho, porque foi para isso que ele se manifestou, para revelar o Pai, para revelar a Deus. Amém, irmãos? Então, para concluir essa pequena introdução, eu vou ainda falar mais algumas coisinhas. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Aqui, como eu disse para os irmãos, é importante só definir isso. Eclesiastes 12, o 13 e 14 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos. Lembrando que se tem ouvido é sobre as Escrituras, é sobre a palavra de Deus, é esse o aspecto. Guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ao 14. Porque Deus há de trazer a juízo, de julgar. É isso que Deus vai fazer. Dá o trono branco lá, não está diante do trono branco as pessoas. Alguns vão se lamentar, outros vão se alegrar porque vão estar em Cristo. Então, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até que tudo o que está encoberto, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo, do grego, tudo. Amém? Irmãos, nós vamos entrar no texto, só tem um pouquinho mais de parcimônia aí, porque antes nós vamos falar bem rapidamente aqui sobre algumas heresias atuais. Eu já dei uma pincelada aqui na minha fala inicial. Irmãos, crente não pode ficar doente. Heresia. Mentira.
crente orou e não foi curado porque estava em pecado, porque Deus não ouviu, porque ele... Mentira, heresia. As pessoas têm sujeitado, têm ensinado isso nas igrejas. Isso não é verdade. O fato de tu dar o dízimo, ou até o que inventaram o trízimo, isso vai te fazer próspero ou próspera, e tu vai enriquecer com isso, porque afinal de contas comerás o melhor dessa terra. Não é o que dizem? Heresia. A gente não barganha com Deus. Deus não é o nosso sócio comercial. Quem disse assim, se prostrado me adorardes, tudo te darei. Quem foi? Foi Satanás, não foi Jesus. Vamos lá, outras heresias. O pastor Michael tem falado das heresias antigas. Ele falou sobre os ebionitas na quinta-feira, né? Eles alegavam que Cristo não teria morrido, né, pastor? Não teria sido feito carne, portanto não. Essa é a heresia que o próprio João está combatendo aqui. Então, qual é o contexto aqui, irmãos? É um contexto que os hereges estão se manifestando. E eles estão alegando que Jesus não foi feito carne. Jesus não foi feito homem. E se Jesus não foi feito homem, Jesus não morreu na cruz. Olha as implicações disso. E se ele não morreu na cruz, nós não fomos salvos. Aí está tudo perdido. Não houve salvação. Então essas heresias precisam ser combatidas. Outra heresia atual: não há necessidade de ir na igreja. Quem nunca ouviu isso aí? Eu não preciso ir na igreja porque eu sou igreja. Heresia. Heresia. Isso não é verdade, irmãos. Tudo que não pode ser sustentado pelas escrituras é heresia. Tudo que te desvia da verdade, que é a fonte das escrituras, é heresia. É pecado. E a gente tem escutado as pessoas e parece que a gente tem que ter um certo respeito, não é verdade? Vocês não repararam isso também? A pessoa diz para ti que ela é igreja, que ela não precisa ir à igreja, e ela não para ela, tá? Ela engana a si mesma, ela tenta enganar os outros dizendo para si que ela não tem pecado nenhum. E ela está em pecado, porque ela não está congregando. E a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 10:25 que ela tem que congregar e não fazer como é costume de alguns de suas vaidades, né? Ou suas vontades. Então parece que a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Nós não devemos, nesse aspecto, nos calarmos. Não podemos confundir as coisas. Nós podemos dizer para as pessoas: olha, tu estás errado, tu estás em pecado, isso que tu estás falando, a palavra de Deus não concorda, isso não pode ser sustentado pelas escrituras. É uma forma até categórica de dizer que isso é uma heresia, que é algo que não convém a alguém que se diga filho de Deus, alguém que se diga discípulo de Cristo. Outra heresia: que o pecado na vida do crente é sempre acidente. Nós falamos aqui que sim, algumas vezes mas não é sempre. Na maioria das vezes é uma decisão. O apóstolo Paulo, entendendo sobre isso, ele falou bastante desse assunto, mas ele trouxe uma solução bíblica para esse assunto, que é a palavra de Deus. Ele falou assim: toda vez que vim junto com a tentação, para que tu venha pecar, o gatilho para o teu pecado, que vem uma tentação, a tentação que ela não vai sobreviver sobre ti, ela é humana, ela não é divina, ela é humana. Então não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Mas junto com a tentação vem o que, irmãos? O escape. Vem o livramento de Deus. Vem a mão de Deus para isso aqui, vai te segurar e vai te tirar do lamaçal do pecado.
Essa é a nossa esperança, irmãos. É essa mão que nos tira da situação de trevas. Não está em nós, irmãos, está em Deus. É essa mão que nós temos que confiar, não na nossa mão. Então a heresia, que a pessoa pode viver em pecado e ninguém tem nada a ver com a vida dela, ela pode estar no meio da igreja e as pessoas não podem confrontá-la. Isso é heresia. As pessoas que compõem o corpo de Cristo, elas precisam ser santificadas por Cristo. Porque se o corpo de Cristo é santo, e ele é, porque o santo de Deus é Cristo, convém para que nós que estamos no corpo de Cristo sejamos o quê? Santos. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão, mantemos essa comunhão. E o sangue de Cristo nos purificará de todos os pecados. Então é nesse aspecto, a santificação, ela precisa acontecer. Quando há uma resistência à santificação, irmãos, normalmente advém de alguma heresia, de algum falso ensinamento, de algum falso profeta. Teriam mais heresias atuais. Por exemplo, recentemente falaram que tinha que atualizar a Bíblia. Um pastor aqui do Brasil, porque é inadmissível um Deus que não concorda com a cultura atual, com o modismo, com o ser humano, porque o mais importante é o amor. Não é assim essa fala? Veja uma fala lá: o mais importante é o amor. Tu não pode ter um Deus que discorda de ti, que há de te julgar. É um Deus que é incapaz de te julgar. Vocês já pensaram sobre isso, irmãos? O autor de Hebreus diz que terrível coisa, horrenda coisa apavorante é cair na mão do Deus vivo, todo-poderoso. E parece um Deus, esse Deus é um Deus com letra minúscula, é um Deus que pode ser destruído, que deve ser destruído, porque esse não é o Deus da Bíblia, irmãos. Esse Deus fraquinho, assim, que ninguém teme, esse não é o Deus da Bíblia. Que tu pode viver em paz no teu pecado, que nós podemos viver pecando deliberadamente, porque Deus é amor, como se o amor de Deus fosse uma omissão, como se Deus concordasse com tudo que tu fala, tudo que tu faz, tudo que nós almejamos. Mentira, heresia, teologia liberal. Todas as religiões precisam ser respeitadas através do ecumenismo, porque todos os caminhos levam a Deus. O pastor Mike orou aqui no início do culto. Heresia, mentira. Só existe um caminho até Deus. Jesus disse, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É heresia. O ecumenismo está dentro das igrejas. É muito respeito, irmãos, muito respeito, com heresias. Vocês estão entendendo por que tem que provar os profetas? Estão entendendo? Eu estou fazendo uma inversão aqui, entendeu? Porque vocês têm que provar os cultos. Porque senão a gente está dizendo amém para coisas que a gente não tem que dizer amém. Nós encontramos pregadores dizendo essas coisas que eu falei. Encontramos, irmãos, falando que Jesus é o Senhor, digamos assim, que todos são filhos de Deus. Isso é mentira, irmãos. Isso é heresia. Todos são criaturas de Deus, mas não filhos. Filhos são aqueles que têm fé em Jesus. O Filho. Porque sem o Filho é impossível tu te tornar filho. João capítulo 1, versículo 12. Aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam,
Deus do poder, serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Estou falando de Jesus aqui, amém? O Filho de Deus, o unigênito do Pai. Vocês veem as heresias, irmãos? Isso aqui, com o decorrer do tempo, a gente não chama mais de pecado, a gente não chama mais de heresia, porque a gente respeita demais. Essa fala está no meio da igreja, e não estou aqui me referindo a Brasa Capão, estou falando das igrejas. Essa fala é comum no meio evangélico, as pessoas têm falado isso. O que o apóstolo João fez? Ele disse assim, versículo 1: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Sabe quem são esses aqui, irmãos? Vocês voltarem um pouquinho aqui atrás comigo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Vamos ler aqui, 18 e 19, capítulo 2. Filhinhos, só vira a página. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, muitos anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 19, olha quem são, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Esses aqui, irmãos, são no contexto do que o apóstolo João está falando na Epístola de João, aqui no final do primeiro século, anos depois dos evangelhos, as cartas de Paulo, são os últimos escritos. O apóstolo João está escrevendo os últimos, é um núcleo do evangelho de João, que tinha escrito um pouco antes. Ele está ali, é um tratado teológico de ensino sobre doutrinas fundamentais da fé. Ele está ensinando a gente a testar, a saber quem são os verdadeiros, qual é o verdadeiro profeta, qual é a verdadeira profecia. E uma coisa a gente já sabe aqui, a gente sabe a origem desses, são os que não permaneceram em Cristo. Eles não permaneceram em Deus, que é luz. Eles saíram do meio da igreja. Então eles falam de Cristo, sim ou não? Falam. Esse é um detalhe importante nós pegar aqui. Falamos antes, o fato de falar de Deus pode não significar que seja de Deus, irmão. Sabia que o apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja, ele dizia que servia a Deus? Você não lembra disso? Ele confessa isso, mas ele diz: olha, eu fazia tudo o que eu fazia, eu estava lá matando Estevão, e eu estava fazendo o quê? Servindo a Deus. Você lembra que eu falei entendimento errado, fé errada, consequência de tudo isso? A gente pode ver na vida de um homem de Deus, o apóstolo Paulo. Inicialmente era isso que aconteceu com ele. Não era verdadeiro o entendimento que ele tinha, era falso. O sinédrio, os fariseus, era falso. Ele não sabia quem era Cristo. Eu sou aquele que tu persegues. Ele mal sabia ele quem era Cristo. Cristo se apresentou para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ficou cego, né? Então, a palavra aqui, irmãos, espírito, nós conversamos aí com o pastor Michael. Não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. A palavra aqui, espírito, ela não se refere simplesmente a um anjo ou a um demônio, a um espírito maligno. Não somente a isto, mas muito provavelmente aqui, exatamente nessa partezinha aqui, João está falando o seguinte, de alguém, né, que é uma pessoa, que é um homem, que ele tem uma influência sobre
sobre pessoas, ele tem uma audiência sobre algum grupo de pessoas. Então era esse o receio do apóstolo. Vocês têm que botar à prova. O crivo a gente já viu, é a Escritura. Essa é a maneira que nós temos, discernindo pelo Espírito. Porque o homem espiritual discerne as coisas do Espírito. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Mas aqui, nesse sentido, nós também podemos entender que ele está falando da essência do ensino, do entendimento e do caráter do profeta. Que aqui nós já vamos ler junto com isso aqui o seguinte: provai, não creiais. O apóstolo fala assim, não creiam, não digam amém, não confirmem. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. E o que eles tinham? Eles tinham a sã doutrina, eles tinham o ensino dos apóstolos. Não estava escrito tudo ainda. Eles tinham as Escrituras, isso sim. As Escrituras a gente sabe que é o Antigo Testamento, Velho Testamento. Aí ele vai dizer ali, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí vai dizer no 2, nisto no quê? Que ele falou. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que é isso aqui, irmãos, se não permanecer no ensino recebido pelos apóstolos? O próprio apóstolo, vamos lá, 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Aqui é os apóstolos, o conosco aqui é os apóstolos, que são portadores dessa mensagem, são os verdadeiros profetas, os verdadeiros mestres de Cristo, separados por Ele. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, os apóstolos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Irmãos, essa era a responsabilidade do apóstolo João e de todos os apóstolos. Cabalmente, fielmente passar a mensagem. Lembra que Paulo vai dizer: o que eu recebi de Cristo também vos entrego. Era essa a responsabilidade aqui do apóstolo João. Então ele começa as epístolas de João fazendo exatamente o que eu estou falando, deixando claro e evidente quem era Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, né? E o verbo se fez carne, né? Olha lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se fez homem, Deus se fez homem, Ele sempre existiu. Sua pré-existência, aqui é a encarnação, né? A gente conhece do verbo. O verbo se fez carne. No versículo 3, olha só: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Irmãos, preste atenção nesse contraste. De Deus, é de Deus, vem de Deus e não é de Deus. Fiquem atentos aí, até marquem nas suas Bíblias, porque são contrastes positivos e negativos. Então aqui tem um negativo: não é de Deus. Versículo 3: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, que nós lemos a recém lá no capítulo 2. É o espírito do anticristo.
do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então é por isso que a gente tem que provar. A gente não pode crer. A gente tem que provar a todo profeta, a toda profecia, a toda mensagem que venha de Deus, a toda palavra. A gente não sai dizendo amém se não confirmar com só a Escritura, com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não sustenta a verdade, não é verdade, porque logo não há verdade fora da palavra de Deus. Não há verdade fora de Cristo. Assim como não há amor, perdão e tantas outras coisas, não há fora de Deus. Não há. Tudo uma imitação falsa. Não é verdadeiro. Esse é o ponto. Então aqui nós temos aqui uma expressão final: e eis que já agora está no mundo. O que está no mundo? O espírito do anticristo, daquele que se opõe, que é o maior opositor, que é Satanás, que é o diabo. É ele mesmo. Ele está por trás do pano de fundo, irmãos. Ele está por trás, porque os falsos profetas, é o ministério dos proclamadores da mensagem do anticristo, da mensagem de Satanás, da serpente. Lembram lá em Gênesis 3? Foi isso mesmo que Deus disse? Começou lá, irmãos. Vocês têm lembrado aqui? Foi o que a serpente disse. Foi isso mesmo que Deus disse? E o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar com a gente nessa linha em 2 Coríntios 11:3. Olha só o que diz o apóstolo Paulo: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva. Como é que a serpente enganou a Eva? Começou dizendo assim: foi isso que Deus disse? Deus disse isso mesmo? Para confundir. Foi assim que começou a conversa, né? Lá em Gênesis, capítulo 3. Assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Que se aparte do Evangelho, que se aparte do conhecimento correto da verdade de Cristo. É nesse sentido que o apóstolo faz essa menção lá à serpente de Gênesis. Mas aqui nós temos uma palavra de fortalecimento, versículo 4: filhinhos, sois de Deus. Aleluia, irmãos. Vocês lembram que a unção tem sido destacado volta e meia pelo pastor Michael? A unção que nos guia, irmãos. Nós recebemos essa unção da parte de Deus. Versículo 20, 1 João 2:20. E vós tendes a unção do Santo, e sabei todas as coisas. Esse aqui é o Espírito Santo, irmãos. Esse aqui é a Escritura, é a palavra de Deus. Essa unção nós vamos encontrar quando Jesus fala assim: eu vou para junto do Pai, lá em João 14. Mas eu vou ali, João 14, depois 15 e 16, vai ter Jesus vai estar falando muito sobre o Espírito Santo, sobre o Paráclito, sobre aquele que enviaria o igual. Eu vou para junto do Pai, mas será enviado para vocês, eu vou enviar para vocês o Espírito da verdade, e ele vos guiará a toda a verdade. É essa unção de nós sabermos todas as coisas, e não que a gente tenha capacidade por nós mesmos, não, é o Espírito Santo em nós, nos dando um crivo para nós provar: é de Deus, não é de Deus, é falso profeta, é verdadeiro profeta, é falsa profecia. Vamos lá, 1 Coríntios 14:29. Lembrando o que acontece quando alguém fala as profecias, fala em 2 ou 3 profetas e outros, o que, irmãos? Então, ao ouvir uma profecia, os outros, aqui nós ouvimos uma profecia
repente 1 ou 2 vão profetizar. O que a igreja tem que fazer? Julgar. O que é julgar? É examinar se é sustentado como verdade bíblica. Se pode ser sustentado o que está sendo dito. Por quem? Pela Escritura. Pelo próprio Deus. Esse é o sentido aqui. Ou seja, já falamos outras vezes, é um pouco forte. Se Deus não falou, cale-se. Não fale em nome de Deus. Porque Deus vai tomar conta. E Deus precisa confirmar, irmãos. E aí que a coisa aperta. Porque a gente pode falar por nós mesmos? Podemos. A gente consegue sustentar o que a gente fala? Não diante de Deus. Mal a gente consegue sustentar diante do próximo. Não jureis nem pelo céu, nem pelo... A gente não consegue nem jurar, porque a gente não tem, mas o conselho está dado. Seja a vossa palavra o quê? Sim, significa sim, né? Sim que é sim e não que é não. Por quê? Tem uma vírgula ali, né? Porque o que passar e fora deixa o quê? Do navio. Olha que interessante isso. Então nós temos aqui um fortalecimento, uma palavra de consolo e segurança. Vós sois de Deus, porque vocês têm unção, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm a Escritura, têm permanecido a palavra de Deus, vocês têm permanecido nela, vocês têm vencido o maligno, e já tendes vencido, já os tendes vencido. Os tendes, quem são esses? Os falsos, irmãos. São estes que saíram da igreja e estão propagando engano, falsidade, mentira no mundo, e às vezes tentando, né? Como é que se diz? Eles são dissidentes. São dissidentes. Os que ficam são remanescentes. É isso mesmo. Os que ficam são o quê? Remanescentes. Permanecem. Mas os que saem são o quê? Dissidentes. Não permaneceram. Não permaneceram na doutrina dos apóstolos, não permaneceram em Cristo, na luz, na confissão. Estão entendendo, irmãos? São esses aqui. Então, quem que tem vencido aqui? Os filhos de Deus. Já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós. Aqui é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus, do que o que está no mundo, irmãos. Olha que texto maravilhoso, nos trazendo consolo, segurança. Nós somos de Deus, irmãos. É por isso que nós precisamos não crer em qualquer coisa. Principalmente, nós não creiamos em nada que não venha de Deus. Não veio de Deus, nem dá atenção, nem perde tempo. Quanto mais dizer amém, né? Versículo 5, ele vai explicar: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo ouve. Lógico, o versículo, nossa, que versículo que fala a palavra mundo, né? Três vezes, né? Do mundo, nossa, né? Muito claro. Mas vamos falar uma coisa sobre isso aqui. 2 Timóteo 4,3. Olha só essa associação aqui, irmãos. É um texto muito conhecido. Olha o que diz lá, 2 Timóteo 4,3 vai dizer o seguinte: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então aqui a gente está enxergando aqueles que saíram do nosso meio, que ele está falando lá no capítulo 2, lembram? Aqueles que não ficaram, que não permaneceram, que saíram do meio da gente e foram para o mundo. Então, porque virá o tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina, que era o que o apóstolo João, os apóstolos estavam pregando naquela época ali. Agora, olha o que vai acontecer. Mas, tendo coceira nos ouvidos, ou seja, estão incomodados, porque estão ouvindo a verdade de Deus. Só que esses aqui, eles não dizem amém. Para aquilo que tem que dizer amém, não dizem.
Aqui é o contrário, tem que falar também. Eles não dizem amém para essa doutrina, mas eles se opõem. Não, você tem que respeitar. Eu sou um indivíduo. Olha a linguagem aquela que a gente tem falado aqui, né? Eu sou um indivíduo. Eu tenho que ser respeitado, eu tenho direitos humanos. Eu posso ser feliz com as minhas concupiscências, com meus desejos, com a minha carnalidade. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, com a minha experiência, tal. Olha lá, tendo conselho nos ouvidos, amontoarão para si o quê? Doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, mestres segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio coração, que não é atrelado aos apóstolos, a Cristo. Vocês estão entendendo? Alguém não entendeu? Esses aqui, eles se opõem à doutrina de Deus, à palavra de Deus. Se opõem aos apóstolos, à sã doutrina. Sã doutrina, apóstolos. Primeira geração ali com Cristo. Pode passar ali para o finalzinho. E desviarão os ouvidos do que, irmãos? Da verdade. Do que é verdadeiro. Esse é o destino deles. Por causa que eles são obstinados, são teimosos, por não se arrepender dos pecados, por não andarem na luz, não converterem dos maus caminhos. Eles se desviarão os ouvidos da verdade, voltando o que? Às fábulas. O pastor Michael explicou maravilhosamente bem a questão das fábulas nas escrituras. Lógico, ele comentou uma parte sobre isso, mas foi muito bom. Quando Jesus vai falar lá nas bem-aventuranças e nos evangelhos, Jesus vai citar fábulas dos anciãos, do povo hebreu, lá do povo hebreu. Só que o pastor Michael chamou a atenção, isso aqui, irmãos, ele não está citando a escritura, ele está citando uma tradição oral, é uma fala, é uma fábula. Tem mitos e fábulas que são de tradições, que não é escritura. Olha só, irmãos. Então, quer ver uma heresia, irmãos? Quando um pastor, eu falo com respeito aos pregadores aqui, eu não quero desrespeitar nenhum pregador, mas quando um pastor ele chega numa conclusão assim, Jesus quis ressignificar os mandamentos, irmãos, bota o pé para trás. Jesus não quis ressignificar nenhum mandamento. Isso não é verdade, isso é heresia, irmãos. Jesus quis evidenciar o mandamento de fato, como ele é, porque Jesus cumpriu os mandamentos. Nele toda a lei se cumpriu, e os profetas, e os mandamentos, as ordenanças, tudo, irmãos. Por isso que neles temos o sim e o amém. Não é por nós, irmãos, não é sobre nós, irmãos. O evangelho, a gente tem dito aqui, não é sobre nós, não é sobre nossas obras, não é, irmãos, é sobre Cristo, a perfeita obediência de Cristo, o cumprimento de Cristo, o que Cristo pregou e viveu, irmãos, é sobre Ele, não é sobre nós. Cuidado, daí é que vem as heresias, quando a gente começa a atribuir para nós aquilo que tem que ser atribuído a Deus, porque aquele que fala de si é falso profeta, porque busca glória para si mesmo. Mas aquele que fala de Deus glorifica o Pai, glorifica o Filho, que busca a glória de Deus. Isso está em João 7, João 6 e 7. Os irmãos de sangue de Jesus vão dar um conselho para ele de marketing ali. Vai lá e divulga as tuas obras, senão ninguém vai crer. E Jesus ouve aquilo, poxa, e até tem a ver com o texto: o mundo ouve vocês porque vocês são do mundo. Jesus fala isso para ele, para os irmãos de sangue dele: vocês são ouvidos pelo mundo porque vocês são do mundo. Agora eu que vim e disse o quê? Que vocês têm pecado, né?
Então esse é o versículo, né? Eu que vim, diz que vocês têm pecado, agora vocês me odeiam. Jesus está dizendo que o mundo odiou eles, que nem o profeta Isaías disse, sem motivo, porque ele veio e denunciou o pecado deles. Por isso que o mundo vos odeia. Então, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Então, está tudo no mesmo barco, né? Longe de Deus. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Né? É importante, vamos só dar uma olhadinha aqui em João 7. João 7 vai dizer o seguinte: versículo 3: E disseram, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça as coisas, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Eu citei aqui João 15. Lá em João 15 ele vai dizer que ele veio e revelou para o mundo que o mundo estava em pecado, e por isso que o mundo odiou ele. Lá em João 15. Daí ele vai dizer: eu subi vocês agora e tal. Então é nesse sentido que eu estava dizendo para vocês. Os irmãos de Jesus, eles não eram convertidos, irmãos. Eu tenho 2 filhas. O fato de elas serem minhas filhas quer dizer que elas são convertidas? No reino de Deus, filho de peixe, peixinho é? Como é que diz? Não existe isso. Não com Deus. Se não nascer de novo, pela fé, arrependendo dos pecados, não tem esse negócio que é meu filho, não tem nada disso, não existe isso. Não na palavra de Deus. Se não nascer de novo, não herdará, não entrará, né? Tem que nascer de Deus, não é porque é meu filho, porque é minha filha. E eu tenho que ter uma consciência até que a minha filha é pecadora, porque senão fica complicado. Porque eu sou o pecador, e essa é a noção correta bíblica. Eu sou o pecador, minha filha é pecadora. Fora disso não está correto. Mas somos justificados, somos santificados, porque fomos salvos, estamos sendo salvos, e havemos de ser salvos de uma vez por todas no corpo glorificado, quando Cristo voltar, o grande dia. Mas até que isso aconteça, somos um bando de pecadores arrependidos, porque pertencemos a Deus, somos filhos de Deus, somos discípulos de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Sois de Deus. Ele vai dizer ali, versículo 6: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. O próprio texto está sendo claríssimo. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Interessante que aqui o apóstolo está também deixando a igreja em paz. Está dizendo para os irmãos assim: olha, irmãos, se eles não estão ouvindo é porque eles não querem. Jesus passou por isso, sim ou não? Sim. João 8, lembram? Não receberam a palavra dele. E João 1 também, né? Eles veio para os que eram seus não receberam. Jesus foi rejeitado, irmãos. Foi odiado. Jesus foi chamado de falso profeta. Foi chamado de filho do diabo, do Beelzebu. Jesus foi chamado de coisas horríveis, irmãos, nesse aspecto aí.
Então, eles não vão nos ouvir. Mas lembre que Deus falou, que Jesus falou lá em João 15, olha a palavra de Deus, irmãos. Assim como guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Não vamos esquecer disso também. João 15. Assim como guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Amém? Se permanecerdes nas minhas palavras, ele vai dizer, né? Então, aquele que não é de Deus não nos ouve, nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui nós não vamos atribuir, irmãos, nada ao texto, não vamos forçar o texto, porque muitos entendem que aqui seria o espírito da verdade lá de João 14, irmãos, que seja, mas não é o caso aqui, talvez. Aqui é uma matemática simples. O homem que tem o seu espírito, porque o homem é espírito, alma e corpo. Lá em Gênesis, pó da terra, corpo, fôlego de vida, espírito nas narinas, alma vivente, alma. Então, esse homem, quando ele tem o seu espírito sujeito ao Espírito de Deus, o Espírito do profeta está sujeito a ele. Então, é o Espírito Santo usando esse profeta, né, esse pregador, esse irmão, essa irmã, para testemunhar, para pregar, para profetizar. Então, aqui nós temos um espírito sujeito, o espírito com letra minúscula do homem, sujeito ao Espírito Santo de Deus. Mas do mesmo jeito, ao contrário, também nós temos, amém? Nós podemos ter um falso profeta que vai pregar uma falsa mensagem, um falso evangelho, e que vai produzir falsas conversões e uma falsa igreja também, porque ele está sujeito ao espírito do diabo, maligno, ao espírito do mal, espíritos malignos, ao espírito do erro. Então, nesse sentido, nós vamos discernir o espírito da verdade, sujeito ao Espírito Santo, segundo o texto, e o espírito do erro, sujeito ao espírito do anticristo, ou dos anticristos, que é esse espírito já operando, né? E vocês lembram que no início eu tentei falar para vocês que era sobre o entendimento, era sobre o pregador, o profeta e a pregação, a profecia, lá no início. Abram comigo lá em Apocalipse, irmãos, bem rapidinho, 19:10, para tentar ficar mais claro esse sentido do espírito, esse significado aqui, ó. Apocalipse 19:10, eu procurei isso aqui, conversamos aí com o pastor Michael. É difícil, é um texto difícil, irmão. Sempre orem por nós, viu? Sei que os irmãos oram, né? Mas sempre orem. Olha o que diz aqui, ó, 19:10, Apocalipse 19:10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aqui nesse sentido, Jesus, ele está como um significado, como um sentido, como o espírito da profecia. Então, às vezes, por isso que eu falei, é difícil a interpretação de uma palavra, às vezes, ali pelo grego, a gente não é na nossa língua. Então, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque a palavra de Deus, o Espírito que está por trás dela, é o Espírito de Cristo, é a revelação de Deus. Quem é que revela a Deus? O Pai, o Filho. Então, nesse sentido, é o entendimento de Cristo. Ele é a exegese final, a hermenêutica, Jesus é tudo, irmãos. É a chave bíblica, entendeu? É nesse sentido, né? Vamos lá, versículo 7. Amados, amemos a distinção entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ficou claro para os irmãos? Mantendo aquele contraste que a gente tem feito aqui, né? Filhos de Deus, filhos do diabo. Espírito da verdade sujeito ao Espírito Santo, filhos de Deus. Espírito do erro sujeito aos filhos do diabo, ao espírito maligno. Mantendo os contrastes aqui.
Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Aqui está falando do novo nascimento, nascido do alto, de Deus, né? E conhece a Deus. Olha aqui, irmãos, olha aqui a afirmação. Nós vamos apegar firmemente a isso, irmãos. Porque quem ama, irmãos, é nascido de Deus, porque só em Deus há amor. Essa é a essência de Deus. Versículo 8, né? Deus é amor. Ele é nascido de Deus e ele conhece a Deus. Porque é impossível, olha só que interessante, é ou não impossível alguém conhecer a Deus e não amá-lo? Para mim é impossível. Para mim, se alguém chegar a conhecer a Deus, vai amá-lo. Eu tenho essa fé. Não sei vocês. Eu tenho essa fé. Para mim, se alguém chegar a conhecer a Deus, segundo as Escrituras, pelo Espírito Santo, vai ser convencido dos seus pecados, da justiça e do juízo. Para mim é impossível alguém chegar ao conhecimento de Deus, né, e não amá-lo. Agora, se essa pessoa vai cair da graça, se ela vai se manter, né, nós não cremos aqui, por exemplo, uma vez salvo, sempre salvo, como é ensinado em algumas doutrinas aí, né, nós cremos que os que, né, na perseverança, né, dos santos, os que permanecerem fiéis até, né, o fim, depois do fim estarão. Amém? Essa é o que nós cremos. Então vamos lá. Porque Deus é amor, né? Então o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora olha o versículo 8, irmãos. Aquele que não ama não conhece a Deus. Viram que interessante? Deus é amor. Então a pessoa não conhece o amor. Amém? Deus é amor. Então quem não conhece a Deus logo não ama, porque não conhece o amor. Então aquele que não conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Daí não tem como a gente não lembrar aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos lá, irmãos, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem como não lembrar, né, desse versículo tão maravilhoso. Glória a Deus. Agora aqui, capítulo 5, versículo 13, a mesma página aí, talvez em algumas bíblias, 1 João 5,13. Olha lá. Essas coisas vos escrevi aos que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então aqui, para que por ele vivamos, crendo. Eu vivo em Cristo, irmãos, pela fé. Somos salvos mediante a fé, pela graça somos salvos mediante a fé. Disso depende, irmãos, crer de todo ser, de todo coração. Precisamos crer. Não há nada mais importante, irmãos, do que crer em Jesus para a vida eterna. Sabia? A palavra de Deus vai dizer que assim, que aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Será condenado, está condenado. Olha as implicações de não crer. Marcos 16, se eu não me engano. Então a gente tem que entender, irmãos, a importância do que nós cremos. Por isso que diz lá no primeiro versículo: não creiais a todo espírito, creiam em Jesus. Somente em Cristo, somente Cristo é digno da nossa fé. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Não existe fora dele tal coisa, e nenhum outro nome é a salvação. Por isso que importa-vos, né?
Versículo 10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos o amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, irmãos. Aleluia! Irmãos, João 15,16 diz que não foi nós que escolhemos a Deus. Não era Jesus. Jesus falou assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Jesus não estava perdido, irmãos. Quem estava perdido era nós. Eu estava perdido. Quem me achou foi Ele. Então, nesse sentido, a minha fé está nisso. A nossa fé, irmãos, precisa estar correta. Não foi nós que amamos a Deus, irmãos. Foi Ele que nos amou de antes da fundação do mundo. O amor não é a partir da cruz. Falo com reverência e amor a cruz de Cristo, que ama essa mensagem. Mas não é como alguns dizem, a partir da cruz vemos o amor de Deus. Não. Lá na eternidade, João 17 vai comprovar isso. Pedro vai falar sobre isso. Antes da fundação do mundo, a gente já via Deus nos amando. Jeremias 31:3: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Esse amor é eterno, irmãos. Não é uma resposta, irmãos. A resposta aqui, ela não pode ser invertida. Um Deus que pegou o barro e criou o homem se perdeu. Deixa eu falar sobre essa pregação do Evangelho. Um Deus perfeito, eterno, criou um homem perfeito. Esse homem perfeito pecou, desobedeceu, ficou independente, se opôs, ficou em rebelião, ficou caído. Aí Deus enviou o seu Filho perfeito, e Ele reconciliou esse homem, morreu na cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou no terceiro dia, se fez homem, e foi tentado numa vida perfeita e imprincível, nunca pecou. E esse Jesus que nós crucificamos, Deus o fez Senhor e Cristo sobre nós, nos salvou e reconciliou o homem com Deus novamente. Esse é o Evangelho, irmãos. Eu preciso ser salvo de mim mesmo, eu preciso ser salvo do pecado, preciso ser salvo do mundo maligno de Satanás. Esse é o Evangelho. Então, Deus que do barro fez o homem, se fez barro para salvar o homem. Essa é a verdade que eles negaram aqui. Jesus se fez carne, se fez homem e morreu, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, de uma vez por todas. Conversávamos eu e o pastor Maico, outra heresia do nosso tempo, pessoal que fica ofendendo a cruz, o sangue de Cristo, não acreditando que Cristo morreu de uma vez por todas, nos livrando das maldições, nos livrando, irmãos, das consequências, do poder, do pecado, irmãos. Nós pecamos ainda. Nós vamos ser livres de uma vez por todas da presença do pecado. A gente não está livre ainda. Nós temos a natureza carnal, que nós falamos no outro encontro, e a natureza do homem espiritual. Esse homem espiritual, ele é nascido de novo, é perfeito em Deus. Mas o homem carnal continua na natureza pecaminosa, em Adão. Ele continua pecando. Até que Cristo venha, e de uma vez por todas, né? Porque o pecado e Satanás e a morte serão os últimos inimigos a serem destruídos aqui nessa terra, né? O pecado e a morte, e aí não vai ter mais consequências dessa vida de pecado. A propiciação foi de uma vez por todas, não há esse negócio de maldição hereditária, não há o que temer, irmão. Segurança em Cristo. Que segurança sou de Jesus. Cantamos aqui no último domingo. Irmãos, que segurança. O que te aflige? Eu não sei o que te aflige.
que pode nos afligir, irmãos? Maldição. Que maldição, irmãos? Ele se fez maldito no madeiro, pelos pecados que carregou, o justo morrendo pelos injustos, no nosso lugar. Essa é a verdade que refuta essas heresias aí. As pessoas precisam fazer regressão, não é? Precisam voltar lá na infância, quando eu tinha 8 anos, que não sei o que eu tenho que perdoar. Irmãos, isso é heresia, irmãos. Cura da alma, com todo respeito, irmãos. Que cilada. Vós estáis limpos pela palavra. Pela minha palavra, foi o que Jesus falou, João 15:3. Ou a gente crê ou a gente não crê, irmãos. Cremos em Jesus, que de uma vez por todas resolveu essas questões, irmãos. Não há o que temer. Foi cantado hoje aqui, né? A questão é: não temerei. Tudo bem, eu posso dizer uma vez para Deus: eu não vou temer, eu confiarei. Mas a palavra de Deus diz 360 e poucas vezes: não temas, não temas, não temas. Olha só, irmãos, a palavra de Deus nos: não tenha medo, eu sou contigo. Meu Deus, irmãos, aleluia. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos nos amar. Lembrando que lá em João 15 ele vai dizer: vós, se sois meus amigos, vocês vão guardar os mandamentos, e vocês vão me obedecer, vão fazer o que eu ordeno, porque um amigo ele dá a vida pelos seus irmãos, e ele vai amar os seus irmãos. O marido vai amar a esposa, vai dar a vida pela esposa. Está lá em Efésios 5. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Como é que Jesus amou a igreja, irmãos? Dando a vida por ela, o amor sacrificial, substitutivo. É óbvio que os maridos não têm essa eficácia como Jesus, né? Mas eles devem amar como Jesus. Jesus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça da igreja, de tudo em Jesus. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros aqui, irmãos, é a evidência que nós estamos remanescentes, que nós estamos permanecendo, que nós estamos provando os falsos profetas, as profecias, e a gente tem permanecido na sã doutrina, a gente tem permanecido nas escrituras, guiados pelo Espírito Santo como filhos, como discípulos de Cristo, e a gente não vai aceitar falsos profetas. Nós vamos os amar. Aqui havia divisão na igreja, os dissidentes dividiram a igreja, com heresias, com falsos ensinamentos. Esse é o objetivo de Satanás, é dividir a igreja, com falatórios, com facções, com doutrinas estranhas, irmãos, extra-bíblicas, mas pior que isso, antibíblicas. É pior ainda. Aqui essa unidade é a evidência que nós nos amando, irmãos. É a evidência que nós estamos testando os espíritos. A todo espírito. Sabia? E a todo falso profeta, ou falsa profecia, ou falso ensinamento, se nós os amarmos, conforme as Escrituras, conforme a sã doutrina, conforme Cristo e os amados apóstolos. Está muito claro aqui essa permanência. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus está em nós. Irmãos, as pessoas que estão no mundo, elas não conhecem a Deus, e elas não amam, porque elas estão no espírito do erro. É impossível para elas, irmãos, viverem essa verdade. E o lugar delas, vejam bem, é lá com os anticristos, os antideus. Olha como é que está o mundo, irmãos. Antifamília, sim ou não? Anti-igreja, anti-bíblia, anti-Jesus, anti-Deus, anti-verdade.
As pessoas do mundo não conhecem a Deus, não ouvem a Deus, não amam, irmãos, porque Deus é amor. Agora vejam bem, se o lugar dessas pessoas, os filhos do diabo, infelizmente, que estão no espírito do erro, é o mundo, e o mundo o mundo inteiro jaz do maligno, o sistema anti-Deus. Olha qual é o nosso lugar aqui, irmãos. Vejam comigo. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Irmãos, não tem como Deus estar em nós se nós não estivermos em Deus. Deus é o lugar, irmãos. E nesse caso, a família, a igreja, esses lugares são de Deus, são instituições de Deus. A representatividade aqui da igreja, da família, tem que ser relevante, que é exatamente o que o inimigo tem tentado destruir, né? A família e a igreja. Deus é o nosso lugar, nós estamos em Cristo, assentados nessa batalha espiritual toda aí, nós estamos em vantagem. Aleluia! Porque a vitória não é por nós mesmos, é Cristo. Ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou: eu venci o mundo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? Quem vai nos acusar? Quem nos condenará, irmãos? Se foi Cristo Jesus quem morreu, nos justificou, mas também ressuscitou, e nós estamos nele, seguros. Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Aqui nós precisamos lembrar que a palavra de Deus, ela também vai nos ensinar aqui que no amor de Deus nós somos aperfeiçoados. 1 João 2,5 vai dizer assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente o quê? Aperfeiçoado. Nisto conhecemos que o quê? Estamos nele. Seu amor, a sua presença, na sua santidade. Não estamos no mundo. Jesus falou assim: eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Então eu oro para que livres do mal, lá em João 17, né, na oração, Jesus vai falar assim: guarda eles, livres do mal, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Que eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Nós somos peregrinos, meus irmãos. Então, e em nós é perfeito o seu amor, e nós vamos estar logo sendo aperfeiçoados nesse amor. E glória a Deus por todas as coisas, pelo seu amor, pela sua verdade. Mesmo nós sendo errados muitas vezes, podemos nos arrepender. Amém, irmãos. Glória a Deus.